Ok, estamos aqui com o senhor Admar Gevaerd. O senhor está no céu. Tá bom, Admar Gevaerd. Editor da revista UFO, falando pro OVNI hoje. Bom, Gevaerd, um pouco de paciência porque eu não sou profissional nisso, né? Tá ok? Gevaerd, eu gostaria de perguntar, nossos leitores estão curiosos também, como é que começou seu interesse na ovniologia, na ufologia? Muita gente acha que começou porque eu teria tido um contato, mas não é nada disso. Começou de uma maneira simples, prosaica, como o interesse de um adolescente. Eu tinha 12 para 13 anos e a minha mãe tinha uma amiga que vinha em casa, em Maringá, naquela época, as mulheres, as donas de casa se visitavam pela manhã para conversar, etc. Tal. E essa senhora vinha em casa, falava sobre discos voadores, Triângulo das Bermudas, não sei o que, Terra Oca, UFOs na Lua, etc. E eu enlouqueci com aquilo. Eu comecei a devorar tudo que havia pela frente e fui e nunca mais parei. Comecei a ler o tema, comecei a me informar sobre isso. Com 14 anos fiz minha primeira palestra no colégio, com 17 anos fiz um evento em Maringá, na Biblioteca Pública de Maringá. Logo em seguida já estava fazendo conferências em outros lugares. Tive a sorte, Luiz, de ter um caso de abdução duplo de dois irmãos, o Juscelino de Matos e o Roberto Carlos de Matos, em Maringá, em 1978 ou 79, quando eu estava começando a ufologia. Então eu tive um contato com o fenômeno da abdução logo cedo, e isso me abriu um horizonte enorme. E eu também tinha uma formação muito científica, porque eu, paralelamente à ufologia, desde os 12, 13, 14 anos, eu já me interessava por química orgânica e assistia aulas na universidade. Mesmo que eu estivesse no primeiro ano do segundo grau, naquela época, eu já assistia aulas na faculdade. Quando eu estava no segundo ano, eu já era monitor do cursinho de quem estava acima de mim, de química orgânica. Eu lia livros de química orgânica, eu tinha muita facilidade com o inglês. Então isso tudo se misturou. Eu tinha uma formação científica muito forte. Isso foi uma base que é realmente muito importante para eu sempre ter uma visão da ufologia bem clara, né? E tive, além disso, o privilégio de ter um caso de abdução duplo, inquestionável, logo cedo na minha carreira, o que me abriu um horizonte enorme. Poderia falar brevemente só sobre esse caso? Sim, o caso do Jardim Alvorada aconteceu onde hoje já não há mais Jardim Alvorada, acho que é uma coisa enorme, né? Exato, hoje é muito grande. Quase uma cidade. Quase uma cidade à parte, né? Mas naquela ocasião, aquela estrada que liga a Avenida Brasil, ali perto do Colégio Gastão Vidigal, e que vai até Astorga, né? Ali por volta de uns 4 ou 5 quilômetros era uma área rural. Os dois irmãos, o Roberto Carlos e o Juscelino de Matos, o Juscelino tinha 19 anos e o Roberto Carlos tinha 13 anos. Eles estavam vindo, era uma sexta-feira à noite, sexta-feira santa, 13 de abril. Eles estavam voltando para casa depois de uma missa que eles assistiram na televisão, em celebração pela data, e ao retornarem, eles viram, primeiro o Roberto Carlos viu que ele falou, achou que fosse uma estrela, e chamou a atenção dele e do irmão dele. Falou, olha lá, Juscelino, tem uma estrela acompanhando a gente. Essa estrela foi ficando grande, foi ficando grande, foi ficando grande. E de repente ela se avançou, atravessou a rodovia hoje que liga para Astorga, parou atrás de um pé de manga que havia ali, e aquele todo era um terreno já arado para receber algum tipo de plantação ali. E eles foram tomados por algum tipo de coisa que os controlou, e eles se moveram na direção do pé de manga, o objeto atrás, irradiando luzes, e eles com muita dificuldade, caminhando no terreno arado, não sabendo por que estavam indo para lá, eles caem debaixo do pé de manga. E só se lembram que com muita dificuldade, com muita sede e fome, com dores no corpo, eles se levantam às 4 horas depois, voltam, não sabem como conseguiram vencer o terreno arado, para a estradinha, e andam mais um quarteirão ou dois, e chegam na casa onde eles moravam, que era uma casa muito simples, feita de caixas de maçã, uma coisa assim, sabe? Muito simples, onde a mãe e os outros irmãos esperavam, extremamente preocupados. Quando eles foram tentar bater na porta, eles estavam tão debilitados que eles quebraram a porta, caíram ao chão. E a mãe veio acudir, os outros vieram acudir, já eram umas 4 da manhã, e eles então falaram, olha, a luz pegou a gente, a luz pegou a gente. Quando eles com muita dificuldade se levantam e apontam na direção do pé de manga, da mangueirona bem frondosa que havia lá, o objeto estava um pouquinho para o lado, o objeto emitiu um raio de luz na direção deles, que os jogou ao chão novamente, eles estavam num barranquinho, os jogou ao chão novamente, e o objeto pulsava, e uma luz em torno deles, envolvendo os dois corpos, pulsava também.
E quando a mãe ia tocar, para ver o que aconteceu, meu filho, o que aconteceu, ia tocar, ela levava um choque. E o objeto então foi embora, e conforme ele se afastava, a luz pulsava cada vez com menos intensidade, até que parou de pulsar. Esse foi o caso, e eu na ocasião morava em Curitiba. Na segunda-feira seguinte, esses dias eu peguei o jornal, o Gazeta do Povo, estava indo para o cursinho, fazia colégio positivo em Curitiba, era bolsista, porque anos antes eu tinha ganhado um trabalho na Feira Nacional de Ciências, então me deram bolsa de estudo para o positivo, para o decisivo e para o Dom Bosco. Eu optei pelo positivo. Voltando, eu vi aquilo ali às 6h30 da manhã, caminhando, aquele frio danado de Curitiba, e eu falei, nossa, para tudo, que aula que nada. Voltei para casa, peguei minha mochila, fui para a rodovia pegar carona para ir para Maringá, que era o meu meio de transporte, carona, ir para a rodovia pegar carona, fui para Maringá. Chegando em Maringá, fui atrás dos irmãos, encontrei os irmãos, só que um ufólogo, que nós vamos homenagear hoje no Fórum Mundial, um norte-americano chamado Bob Pratt, chegou antes de mim. Ele estava no Brasil, ele estava no Nordeste, ele soube do caso pela televisão, ele alugou um avião, foi até Maringá e foi falar com os meninos. Algumas horas antes de mim ele chegou lá, depois eu acabei conhecendo o Bob Pratt, ficamos amigos, publiquei o livro dele. Pessoa excelente, já faleceu infelizmente. Aí eu fiz um preliminar dessa pesquisa, voltei para Curitiba e continuei acompanhando o caso. A cada mês e meio, 2 eu ia lá conversar com os meninos. Passado um tempo, eu voltei a morar em Maringá, montei um grupo de pesquisas, que era o OPETOVNI, Organização de Pesquisas e Estudos Teóricos sobre Objetos Voadores Não Identificados. Enorme o nome, né? Era um grupo de pessoas, de aficionados, tinha um monte de gente. E aí eu introduzi esse caso ao pessoal do grupo e começamos a pesquisar. E na ocasião eu localizei um hipnólogo que residia em Mandaguari, Dr. Oswaldo Alves, parece que está vivendo por aí. Depois ele deixou o cabelo crescer, ficou meio hippie, uma coisa assim, com o que ele disse que foram os ensinamentos que ele recebeu desse caso. E o Dr. Oswaldo Alves fez as hipnoses regressivas na minha casa. A gente colocou ali uns equipamentos para gravar, e os dois irmãos, separadamente hipnotizados várias vezes, registraram que do momento em que eles caíram até o momento que eles se levantaram, que é o que havia sido apagado da cabeça deles por umas 4 horas, naquele momento eles foram a bordo da nave. Sendo que no caso de Jocelyn, os dois receberam um tour pela nave. Viram várias salas, várias cenas, várias coisas, equipamentos. Mas o Jocelyn passou por um tratamento especial. Ele foi colocado numa sala, meio que uma sala de exame, e ali ele foi submetido a esses exames e extraíram esperma dele. Esperma do rapaz. Colocaram dentro de um aparelho, apareceu uma figura no ar, como se fosse uma ampliação, alguma coisa assim. Parece que ele passou no teste e ele então foi submetido a uma relação sexual com uma mulher dentro da nave. E depois ele houve uma conversa entre eles se apresentaram, e depois ele foi devolvido à companhia do irmão, que nisso ficou numa outra sala, porque como tinha 13 anos, não passou pelo mesmo experiência. Depois os dois foram devolvidos lá para baixo, e então levados para casa. Foi falado que tipo de alienígena que esteve envolvido nessa... Semelhantes ao nosso, morenos, claros, um pouco bronzeados, sem barba, cabelos pretos, curtos, um físico atlético, forte, muito saudáveis. A mulher tinha o quadril um pouco mais acima do quadril normal de uma mulher terrestre normal, um pouco acima, e ela não tirou toda a sua roupa, ela tirou apenas uma parte de baixo da roupa. Para permitir a relação. Exato, e ele falava, eu não sei como é que eu consegui, porque eu estava numa situação muito ruim. E engraçado nesse caso foi que nesse intervalo entre o caso ter acontecido e a gente ter feito a hipnose agressiva, ele viveu com muito constrangimento sem saber por quê, porque não se lembrava de nada, com muita dificuldade, com muitos problemas. Ele então casou-se com a Marilena. E a Marilena compareceu, a gente convidou até para dar um clima de confiança para ele. A Marilena compareceu à hipnose agressiva. Ele mesmo hipnotizado, ele sabia que a Marilena estava ali. Então ele ficou preocupado e ele se constrangido de contar aquilo, porque ele não tinha como não contar, porque ele estava sob hipnose. O comando hipnótico foi muito bem aplicado, ele tinha que narrar, mas ele também conscientemente ele sabia que a esposa estava ali, então ele teve uma dificuldade. Quando a Marilena viu isso, ela nos chamou, a mim e ao Dr. Oswaldo Alves, para fora do quarto e falou, olha, não sei se ajuda para explicar para vocês, mas ele tem receio de começar uma relação sexual, ele tem um problema, se eu não vou
com mais carinho, com mais intensidade, Ele não vai. Aí então nós entendemos a razão do trauma dele, que nós nem conhecíamos. Aí nós voltamos a falar com ele e o Dr. Oswaldo muito habilmente deu um comando: olha, sua esposa está aqui, não se preocupe, ela vai compreender o que quer que você venha nos narrar, qualquer coisa que tenha acontecido dentro da nave, você pode continuar a sua narrativa, o que está acontecendo dentro da nave, porque o processo de hipnose regressiva pressupõe que você reviva as experiências, né? O que quer que esteja acontecendo dentro da nave agora, você pode contar, que não vai haver problema nenhum, blá, blá, blá. Então ele contou isso. E no dia seguinte, ou 2 dias depois, nós fizemos uma segunda hipnose com ele, novamente com a presença da Marilena. A Marilena veio nos contar antes: olha, funcionou, curado, funcionou. Que bom. Isso foi sensacional. Então esse caso tem todos os ingredientes da mais pura, da mais bacana das ufologias que eu gosto. Quer dizer, é o contato direto com os tripulantes, né, com a comunicação depois, um contato, uma conversa que surgiu depois entre o Jocelino e aqueles seres que falavam muitas coisas para ele. Tem tudo isso aí datilografado, nós transcrevemos as fitas, tem tudo isso aí. Então esse é um caso excepcional. Ter um contato com um caso desse quando eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, realmente é algo extraordinário. Foi extraordinário, para mim foi significativo. Laerte, no primeiro dia da conferência, você havia mencionado que somente a Força Aérea Brasileira disponibilizou aqueles documentos que eram anteriormente secretos, e você fez um apelo para que os outros braços das Forças Armadas também o fizessem, né? Mas, para surpresa de todos, no dia seguinte, o Thiago Tichetti falou que viu alguns documentos em uma caixa, que o pai dele era aviador da Força Aérea, e que ele desenhou inclusive alguns daqueles documentos e viu fotos, e não estavam dentro dos documentos liberados pela Força Aérea. Eu acredito, claro. Eu queria saber da sua posição. Entre o material liberado, pela aeronáutica, tinha 4.500 páginas, tem muito lixo, muita coisa ali que não tem absolutamente nenhuma utilidade para a ufologia, mas tem muita coisa importante. Só que não vieram, por exemplo, os papéis do Cione, não vieram os filmes da Operação Prato, da qual constam 2.000 páginas de documentos, nós só recebemos 300 e alguma coisa, das 500 fotografias vieram mais 100 e alguma coisa, cadê o resto? Bem, é possível que a Força Aérea Brasileira já não tenha mais esse material. Gilberto, alguma observação ou comentário para finalizarmos aqui? Eu sei que você está ocupadíssimo, né? Foi um evento intenso e muito proveitoso. Bastante. Né? Então vamos lá, Sobre o caso Jardim Alvorada? Ou sobre qualquer tema? Sobre qualquer tema, só para finalizar nossa entrevista aqui. Meu comentário final poderia ser inicial. Eu acho que a ufologia ainda tem muita coisa para viver, os ufólogos têm muita coisa para fazer, nós estamos só no começo. A impressão que eu tenho às vezes é de que há uma inércia muito grande nos pesquisadores de hoje em dia que se contentam em pesquisar um caso a cada ano, se informar sobre a situação na internet e não vão a campo. Eu sou da geração em que se ia a campo investigar ufologia. E olha, não tem coisa mais gostosa. Você ir a campo. Além de ser uma aventura, você vai conversar com testemunhas. Não raramente eu vi testemunhas chorarem quando relatam seus casos, seus episódios, se emocionam. E é aí que o ufólogo forma a sua base, que ele compreende que esse fenômeno é revelador. Ele é um elemento de mudança na vida das pessoas. Tá? Alguém que tenha passado uma experiência forte com UFOs tem os seus horizontes ampliados. E constatar isso através da investigação de campo, eu acho o maior barato. Eu acho a coisa mais gostosa que há. Eu ultimamente não tenho tido tempo de investigar por causa de tantas atividades que eu tenho que desenvolver. Mas quando surge um caso, Luiz, na hora, às vezes eu largo o trabalho e falo, não, hoje eu vou deixar a revista aí, depois eu faço trabalho sábado, trabalho domingo, mas vou investigar os casos. Te dou um exemplo daquilo que está escapando aos ufólogos brasileiros, que são os agroglifos de Santa Catarina. Há quem fale que é fraude. Sim. Cara, é de tamanha idiotice falar que são fraude.
que eu não consigo conceber outra coisa senão um motivo pessoal para que eles façam isso. Porque, para começar, uma fraude pressupõe que haja um fraudador e que esse fraudador tenha uma motivação. Cadê o fraudador? Os agroglifos de Santa Catarina estão surgindo desde 2008. Nunca ninguém apareceu para dizer: ah, fui eu que fiz para enganar os ufólogos, para ganhar dinheiro, para ficar famoso. Nunca. Absolutamente nada. Então vai contra qualquer fluxo de bom senso imaginar que aquilo ali é fraude, para começar, sem contar as características individuais do fenômeno, né, que estão presentes nos ciclos de Santa Catarina, tanto quanto estão presentes nos ciclos da Inglaterra, da Holanda, dos Estados Unidos, da Austrália e de tudo que é lugar. Então, simplesmente não há o que se falar em fraude ali. Até porque as pessoas que estão falando em fraude, elas não foram investigar. Há um site em Minas, há um site em Santa Catarina. As pessoas criticam um fenômeno que eu considero, tem 35 anos de ufologia, eu sei o que eu estou falando. Eu acompanho os ciclos ingleses há 20 anos. Eu considero esse fenômeno o mais importante da ufologia brasileira depois de Varginha. Talvez agora até antes de Varginha, até mais do que Varginha, são os agroglifos. Porque são mensagens inequívocas que alguém está passando. Há uma inteligência por trás daquilo. Então, falar em fraude chega a ser um absurdo tão gritante. Entende? A pesquisa deve começar a partir da investigação. Os resultados têm que ser obtidos a partir da investigação. Já estão concluindo o que possa ser aquilo, sem se realizar qualquer investigação. Os únicos que investigaram aquilo ali são alguns poucos ufólogos, entre eles eu, que estive lá 4 dos 5 anos. Conheci o fenômeno. Então, eu considero, por exemplo, os agroglifos uma oportunidade para os ufólogos brasileiros travarem um contato mais profundo com o fenômeno, com aspectos mais complexos do fenômeno. Diferente de ver uma nave, anotar os dados, ver um pouso, que já é bacana, ir lá, fazer as medições, um contato cada vez mais raro. Nós temos os agroglifos aí uma manifestação de inteligências que não são terrestres. Eu não estou dizendo que vem do planeta tal ou qual, porém não são terrestres, não são daqui, não são desse tempo. Esse é o objetivo da nossa pesquisa, estabelecer que tipo de inteligências são essas. Temos que pesquisar a respeito disso. Não podemos condenar um fenômeno sem antes pesquisá-lo. Então, quando eu falei no início dessa última resposta, que o que eu considero muito, mas muito importante é a pesquisa de campo, a investigação, falar com testemunha, ir aos locais, analisar os fatos onde eles acontecem, conversar com as pessoas que os viveram, eu realmente acho isso, assim, absolutamente imprescindível. E a grande oportunidade que nós estamos tendo de fazer esse trabalho nos agroglifos de Santa Catarina não pode ser desperdiçado dessa forma. Infelizmente está sendo desperdiçado. O maior momento da ufologia brasileira, que são os agroglifos, está sendo maculado, por questões de egos pessoais de um e de outro, ou por ignorância de mais alguns, até porque questões de ego não deixa de ser ignorância também. Mas há pessoas que estão criticando, que são do meio científico, por exemplo, não se dão o trabalho de investigar. Não tem o menor cabimento uma coisa dessa. Nós temos aí alguns expoentes da ciência brasileira. Marcelo Gleiser, o que fala sobre ufologia é bobagem. Ele não consegue juntar 3 informações sólidas sobre esse assunto num parágrafo. É inacreditável que uma pessoa na sua posição, que com acesso à informação, não queira se informar melhor, não queira saber mais sobre esse assunto, e quando emite opiniões, como por exemplo sobre os agroglifos, são opiniões desastrosas. Ou como aquele astrônomo da Universidade de Santa Catarina, do próprio estado onde o fenômeno acontece, que chegou a falar que aquilo ali são os conterrâneos dele lá do estado, da oeste de Santa Catarina, bebem, vão lá e fazem aquele negócio. Você nem sóbrio, você consegue fazer aquilo, imagine bêbado. Quer dizer, as explicações, desde os ufólogos da imprensa e dos cientistas, são tão ridículas, que chegam a ser ofensivas para qualquer pessoa que tenha 3 neurônios funcionando. Entende? Não tem cabimento uma coisa dessa. Então, a minha mensagem final para as pessoas: não vamos perder a oportunidade de investigar esse fenômeno aqui, quando ele está no seu momento mais tenro, se reproduzindo para nós, como ele começou na Inglaterra 30 anos atrás, nos dando a oportunidade de conhecer o fenômeno desde o seu princípio. Ótimo.
Gevaerd, foi uma imensa honra ter sido convidado para esse evento maravilhoso. Obrigado. Agradeço imensamente por isso. É um prazer. Tá? E estamos sempre à sua disposição no nosso blog OVNI Hoje e de qualquer outra forma que queira. Tá? Quero dizer também que foi um prazer tê-lo aqui. Gostaria que outros blogueiros, outros owners de site pudessem intervir também, mas eu compreendo que as distâncias, né, você está mais perto, pode. Nós temos aí alguns blogueiros de Minas, do Rio, que também estão publicando alguma coisa, mas poderia ter havido uma mobilização maior. Nós vamos fazer mais eventos, as pessoas podem ir se preparando, que no mês de junho do ano que vem nós fazemos o Fórum Mundial de Contatados e em outubro do ano que vem fazemos o 5º Fórum Mundial de Ufologia com um número maior de pesquisadores, inclusive aqui em Foz. As pessoas têm tempo para se programar, para poder virem aqui, apesar das distâncias. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pela cobertura que você deu no seu site, e a revista UFO também está à sua disposição. Ótimo, muito obrigado. Vamos continuar dando cobertura assim que eu regressar e começar a editar os vídeos aqui. Tá ótimo. Muito obrigado, Gevaerd.